Capítulo 4. Nos dias que se passaram, ele continuou mandando presentes, mas não aceitei nenhum. Ele era o tipo que achava que podia comprar o perdão das pessoas, e isso era errado. Tentei até fazer greve de fome, mas foi impossível, pois quando estou triste, tudo que quero é comer besteira. Foram definitivamente os piores dias da minha vida. Não aguentava mais ficar naquele lugar, estava com saudade de tudo, e inclusive não conseguia decidir se era melhor querer fugir ou não. Acordei da minha soneca da tarde e vi que ele estava sentado em uma cadeira lendo um livro. Eu tive medo, admitiu antes de dizer qualquer coisa. Do quê? Perguntei me sentando na cama. Medo de amar alguém? De me perder para você. Contou, e eu não ia cair em seu truque de novo. Isso não vai acontecer, porque eu te odeio. Falei decidida a parar de sentir por ele qualquer sentimento que não fosse nojo e ódio. Não odeia, discordou. Não quero discutir nem brigar com você. Só quero que saiba que eu não me importo mais. Argumentei, encarando e fingindo não me importar. Eu também não quero discutir, mas eu quero você e sei que se importa. Ele falou convicto do que dizia e eu tive que desviar o olhar. Não me importo, neguei mostrando irritação. Ele balançou a cabeça e se ajoelhou no chão. Nunca conseguimos conversar, nada dá certo entre a gente. Realmente, concordou. E então, o que vamos fazer? Perguntei até abrindo mão um pouco do meu plano de não me importar. Ele pensou por alguns segundos de cabeça baixa e me olhou. Vamos tentar ser amigos, sugeriu Leonardo refletindo. Não vai dar certo. Hesitei entediada e revirei os olhos. Claro que vai, ele rebateu e eu dei um leve sorriso. Tinha certeza que não daria, mas amigos magoam menos do que namorados. Então, está valendo. Vamos conversar sobre o que então? Indaguei. Sobre a escola, decidiu. Colégio? Perguntei, meio desinteressada com esse assunto. Você acha que eu não sei que é seu lugar preferido? Ele sorriu lindamente e se sentou ao meu lado. Realmente, é o meu lugar preferido. Achava. Eu falei e sorriu olhando. Sei de tudo. Ele piscou o olho direito. Eu admito, já tinha me apaixonado pelo sorriso sedutor, mas seu olhar me conquistou ainda mais, pois trazia um ar de mistério, um mistério que eu queria desvendar. Até que eu não sou mais virgem, perguntei olhando como só eu sou capaz de olhar alguém. Ele negou com a cabeça. Você é? Discordou rindo. Talvez ele realmente soubesse de tudo. Claro que não. Discordei e olhei para o lado, desviando o olhar. Acho que você nem beijou ainda, comentou me desafiando. Eu paralisei por alguns segundos, pois me lembrei do dia que quase perdi a virgindade bêbada com um cara qualquer, no bar, depois de ser deixada por Mark. Agora é sério, falei sem rir. Voltei a olhar para ele. Sou virgem, mas já beijei. Falei sinceramente, agora eu acredito, comunicou Leonardo rindo e quebrou o clima tenso. Já deu PT quantas vezes? Continuou com as perguntas. Levantei a sobrancelha. Nenhuma. Balancei a cabeça e ele deu uma gargalhada. Sério? Hesitou abismado como se dar PT fosse comum. Isso pode ser comum para diversas pessoas, mas não para mim. Eu tenho classe. Sério, afirmei e sorri orgulhosa de mim mesma, mas me lembrei da minha terrível época. Nossa, que santinha, ironizou rindo. Mas já quase fiz coisa pior, comentei quase sussurrando. O quê? Ele perguntou. Suspirei. Eu tive uma época terrível, comecei a contar, mas dei uma pausa que foi suficiente para Leonardo começar a falar. Ah, normal, todos passamos por essa fase. Ele disse super fofo e apoiador. Essa época foi a mais triste da minha vida. Perdi minha melhor amiga Sophie por Mark. Mesmo assim, depois de um tempo, ele decidiu partir, sem contar Enzo, que foi embora para Marrocos para governar lá e nunca mais voltou. Você sabe cozinhar? Perguntou, dando gargalhada com a certeza que a resposta fosse não. Até que sei um pouco, eu disse e sorri. Mentira, discordou rindo. É sério, eu disse e ele parou de dar risada. Como assim Karina Jordan sabe cozinhar? Ele disse dramatizando. Eu revirei os olhos. Bobo, ri. Ele fixou os olhos nos meus. Seu bobo. Só seu. Ele afirmou e meu coração acelerou. Romântico era pouco para definir a situação. Lindo era pouco para definir Leonardo. E alegria era pouco para definir o que eu estava sentindo. Meu bobo. Concluí, um sorriso largo apareceu no rosto de Leonardo. Eu sorri, pois nunca tinha visto um sorriso tão sincero em seu rosto. Eu sou péssimo em vôlei, admitiu, e eu caí na gargalhada. Quebrou totalmente o clima de romance. Talvez fosse isso que ele quisesse. O que tem a ver? Falei tentando respirar.
Ah, só para você saber, explicou antes de começar a ir por sua tentativa de puxar assunto. Eu sou péssima na maioria dos esportes. Admitiu meu fracasso nas aulas de educação física. Sou bom em futebol, afirmou orgulhoso e nem prestou atenção na minha confissão. Você não tem noção de como eu adoro os caras suados que jogam futebol. Eu disse sarcástica, mas Leonardo não entendeu muito bem. Verdade? Ele perguntou fazendo cara de confuso. Não, ninguém rindo. Nossa, sem graça, reclamou Leonardo sem saber brincar, e eu continuei rindo. Você tinha que ver sua cara. Comentei, e finalmente ele caiu nos meus encantos e riu. O que você não sabe fazer, mas gostaria? Perguntou, e eu olhei para frente para pensar. Andar de skate? Respondi, e eu olhei. Eu sempre quis aprender, mesmo não combinando com a minha personalidade. Esse era um desejo antigo. Vou te ensinar, disparou. Como? Perguntei e ele se ajeitou na cama, se aproximando mais de mim. Eu prometo que um dia vou te ensinar, explicou com toda a certeza do mundo. Sorri pensando como seria bom se pudéssemos viver juntos para sempre, mas o meu coração se lembrou que isso era um desejo quase impossível. Não prometa o que você não pode cumprir, aconselhei e ele mordeu os lábios triste. Eu vou cumprir, disse decidido. Vou dar um jeito de resolver tudo isso. Explicou olhando em volta. Ele estava perto o suficiente para eu abraçá-lo. Então foi isso que eu fiz. Era tudo o que eu precisava ouvir. Eu disse mais para mim do que para ele, enquanto apertava meu rosto contra seu ombro. O cheiro dele me fascina, é como uma droga que eu necessito. Eu me afastei um pouco, mas continuamos abraçados. O que você quer aprender a fazer? Indaguei e ele sorriu. Você não precisa saber, pois já está me ensinando. Estou? Perguntei pensando no que poderia ser. Está, confirmou e eu suspirei aliviada. Dei um sorriso também, pois de alguma forma já havia desejado isso em meus sonhos. Você tira boas notas? Questionou, continuando as inúmeras perguntas. Eu sou a melhor do meu colégio. Apoiei minha testa em seus ombros. Eu já fui o pior, afirmou. Não deveria ser tão ruim assim. Comentei e ele me soltou. De verdade, até minha mãe morrer, eu era médio, mas depois virei um desastre na vida. Do que ela morreu? Perguntei triste, mas curiosa. Ela entrou na frente de uma bala, que ia me matar. Explicou, e pude sentir a tristeza que sentia. Ela te salvou. Concluí com o coração totalmente emocionado. Ela se matou. Retrucou e eu olhei nos olhos. Uma mãe de verdade, faz qualquer coisa para salvar a vida de seu filho, eu disse, mas ele pareceu não concordar. Foi um erro dela. Condenou, parecendo totalmente decepcionado com a atitude da mãe. Não foi, ela queria você vivo. Tentei explicar e uma lágrima escorreu de meus olhos. Eu só fiz burrada depois que ela morreu. Desabafou totalmente nervoso. Dava para ver como seu sangue fervia com o assunto. Isso é mentira, discordei, o olhando irritada. Não é, negou balançando a cabeça. O olhei diretamente nos olhos. Você acha que cuidar de mim é burrada? Perguntei sem querer resposta. Ele engoliu em seco. A maioria das coisas que fiz foram burradas, menos você, explicou, tentando corrigir suas afirmações anteriores. Obrigada por corrigir. Um pouco mais tarde, acabamos dormindo. Nem sei se um deu boa noite para o outro. Sei apenas que dormimos abraçados e isso já bastava. Quando acordei na manhã seguinte, ele não estava mais. Porém, deixou um livro com um bilhete do meu lado. Você vai adorar esse livro. Mandei o Rubens colocar todas as suas coisas no quarto. Assinado, seu bobo. Sorri e apertei o livro contra o peito. Enquanto tomava meu café da manhã, comecei a ler. Muito tempo livre para uma mente tão genial como a minha. Mas nesse dia, minha mente estava mais pensativa do que nunca. Eu estava inquieta e o livro não estava conseguindo segurar meus pensamentos. Não consigo parar de pensar no Léo. Ele é meu e eu sou dele. Como isso é possível nessa situação? Eu não faço a mínima ideia. Nunca fui muito sentimental. Ainda não tínhamos nem nos beijado, mas eu, apesar de todo medo, queria isso. César me falou que Leonardo veio me ver hoje. Eu estava decidida. Vou beijá-lo. Não conseguia definir nada mais. Além disso, criei uma expectativa e todo um roteiro perfeito em minha mente. Quando Leonardo chegou, devo admitir que fiquei extremamente decepcionada. Ele estava suado e desesperado. Karina, temos que ir. Foram as palavras dele, assim que abriu a porta, e eram palavras de desespero. Eu estava toda arrumada, pois achei que fosse um encontro. Onde vamos? Perguntei, sem entender definitivamente nada. Ele pegou algumas coisas, como frutas e salgados da mesa. Vamos surgir, afirmou. Vá, pegue suas coisas. Ele ordenou e eu peguei algumas roupas sem pensar direito. Meu coração acelerou e eu fiquei ainda mais confusa. Eu já estava sendo sequestrada, então por que fugir?
Mas para onde? Por quê? Perguntei histérica com as coisas no braço. Você tem que confiar em mim, pediu. Eu preciso proteger você. Decidi confiar nele. Eu não tinha mais nada a perder. Saímos correndo de dentro da casa e fomos direto para o carro. Entra, ele ordenou, abrindo a porta para mim. Sem nem pensar duas vezes, obedeci. E pensando bem, foi um gesto fofo, né? Ele rapidamente correu até o outro lado e entrou. Arrancou o carro e correu tanto na estrada que eu fiquei morrendo de medo que algo mais grave acontecesse. Ele me olhava de lado como se quisesse ter certeza que eu estava ali, e eu ainda não tinha entendido da explicação para ter que fugir. O que está acontecendo, Leonardo? Perguntei assustada, quase gritando, e olhando em direção a ele. Tenho que te proteger. Ele repetiu as mesmas palavras que disse minutos antes. Fui colocar uma das mãos às suas costas, para ver se ele se acalmava, o que foi apavorante, pois ele se esquivou do toque e quando olhei suas costas, estava com manchas de sangue. O que aconteceu com você? Indaguei em choque, quase chorando e sentindo minhas costas doer por sentir a dor dele. Eu preciso que você cuide dessas feridas. Me pediu sem responder minha pergunta. Quem fez isso com você? Questionei apavorada. Não importa. Respondeu gritando e eu comecei a chorar. Não comecei a chorar por ele não me responder direito, e sim porque, quando você se apaixona por uma pessoa, você não quer que ela sofra mais nada, e começa a sentir todas as dores dela. É claro que importa. Parei me encostando no banco e deixando as lágrimas escorrerem. Depois de alguns segundos, onde o único som era meu choro. Estamos indo para uma cidade vizinha. Vamos para uma pousada onde ninguém irá nos achar, explicou Léo, tentando cortar o assunto das feridas de suas costas e começando a falar algo útil. Eu tentava ligar os fatos, mas não conseguia. Não tinha alguém que eu pudesse suspeitar. Léo precisava me falar. De quem estamos fugindo? Perguntei mais uma vez, com uma voz séria e firme. Não sabia nem ao certo de quem sentir medo. De sua morte. Ele deixou escapar, pois nem parou para pensar. E aquelas palavras entraram pelos meus ouvidos e paralisei. Como assim? Fiquei apavorada. Meu pai quer ver você morta. Meu coração congelou. Leonardo, por sua vez, tentando parecer forte, tirou uma das mãos do volante e segurou as minhas. Foi ele que fez isso com você? Apertei sua mão e deixei as lágrimas escorrerem. Ele respondeu que sim com a cabeça, pois talvez fosse um assunto no qual ele não gostasse de tocar. Eu engoli em seco. Aconteça o que acontecer, eu quero você. Eu avisei para ele não esquecer disso nunca. E ele, sem tirar o olho da estrada, eu também quero você para sempre. Pisquei lentamente para mais uma lágrima cair. Encostei o cotovelo na porta e deitei minha cabeça. Mesmo que tudo parecesse perdido, eu tinha Leonardo, e para uma garota apaixonada era o que bastava. Em menos de 30 minutos chegamos na pousada, minutos que pareceram horas. Leonardo colocou um casaco ao sairmos do carro, como se quisesse esconder aquelas feridas que estavam em suas costas. Ele tomou minha mão e entramos na recepção da pousada. Leonardo que falou tudo. Eu, para ser sincera, só me concentrei em não chorar. Ele pegou uma mala no carro, colocou as coisas que tínhamos pego na casa do sequestro dentro e levou para o quarto junto com a gente. Assim que entramos no quarto, desabei a chorar e Leonardo apenas me abraçou. Eu não retribuí, pois minhas mãos no momento serviam para cobrir meus olhos. Por favor, preciso que você seja forte. Se você for forte, começou Léo e parou para suspirar. Eu serei forte. Tirei a mão do rosto para vê-lo. Ele tirou a blusa e depois a regata. O peitoral dele é perfeito. Concluí em minha mente. Vou te ajudar a cuidar disso. Falei indo até ele. Não se assuste com o que você verá. Ele pediu e eu já fiquei apavorada só de pensar. Leonardo se virou. Em suas costas tinham muitas feridas. Não sabia direito o que tinha acontecido, mas eram marcas horríveis. Engoli em seco antes de falar qualquer besteira. Melhor lavarmos, disse por fim. Nós fomos até o banheiro, um banheiro não muito grande, com pisos e azulejos brancos e bem cheiroso. Ele entrou no box e ligou o chuveiro. Eu entrei logo atrás. Não era uma experiência normal. Eu não sabia o que pensar, o que sentir e nem o que falar. O que era novo para mim, pois eu sempre sabia o que falar. Agora, eu que preciso que você seja forte. Pedi. Léo suspirou e entrou debaixo da água corrente do chuveiro. Peguei o sabonete na mão e o molhei. Fiz espuma com a mão e comecei a passar nas costas dele. A cada ferida que eu tocava, podia sentir os músculos dele se contraírem. E a cada contraída de músculo, eu o engolia em seco. Era o pior momento da minha vida. Eu não sabia o porquê, nem como as feridas tinham sido feitas, mas sabia que precisava cuidar para que elas não ficassem piores, já que eu sentia que, de alguma forma, elas existiam nas costas de Léo, por eu existir em seu coração. Quando estava na última ferida, não aguentei e perguntei:
Por que ele fez isso com você? Balancei a cabeça amargamente. História complicada, comentou. Sou inteligente, afirmei e enxaguei a última ferida. Eu sei que é, mas não sei se precisa saber. Ele comentou e desligou o chuveiro. Eu necessito saber. Avisei para acabar com suas dúvidas. Ele se virou e me olhou nos olhos. Não, você não necessita. Saiu andando e pegou uma toalha. Fiquei paralisada por alguns segundos, tentando encontrar respostas em minha mente. Vem trocar de roupa. Ele me chamou, interrompendo meus pensamentos. Concordei e fui. Voltando para o quarto, olhei em cima da cama e vi uma mala cheia de roupas e dinheiro. Como conseguiu arrumar essa mala machucado e com medo de me perder? Perguntei olhando para ele antes de pegar qualquer roupa. Essa mala está pronta desde o dia que você entrou em minha vida, afirmou, e eu dei um leve sorriso. Eu me senti amada e protegida, e acho que de alguma forma eu tinha desejado tanto tempo isso que não percebi. Tomei um banho rápido e coloquei o pijama. Eu me olhava no espelho e não via mais a antiga Karina. Era como se tivesse acontecido uma transformação, mas de alguma forma eu sentia falta da antiga Karina que fui. Quando fui para o quarto, avistei Léo novamente, só de cueca, mas agora deitado na cama. Por que você não faz o mesmo e coloca um pijama? Perguntei enquanto me aproximava dele. Eu não uso pijama, contou. E nós dois sabemos que você adorou me ver sem roupa, comentou Léo me olhando nos olhos e me segurou pela cintura, fazendo nossos corpos se encostarem. Empurrei o peitoral dele para trás, mas a minha força total não se comparava com a dele. O que eu penso ou deixo de pensar não vem ao caso, o encarei por alguns segundos. Estávamos muito próximos um do outro, mas eu não estava pronta. Tudo estava sendo tão estranho. Me lembrei das feridas de Léo e mudei de assunto. Mas agora é sério. Temos que passar pomada nas feridas e colocar gaze, eu disse, e ele me soltou triste. Leonardo pegou as coisas na mala e eu o segui até a cama. Obrigado, agradeceu antes de eu começar. Não precisa agradecer. Falei com a maior dor do coração, me sentando atrás dele na cama, pegando as coisas de sua mão. Passei pomada cuidadosamente em cada ferida e depois tampei cada uma. A dor que eu sentia por ele era maior do que a dor que ele realmente sentia. Prontinho, concluí tentando sorrir, e ele se virou para mim. Obrigado por cuidar de mim. Agradeceu novamente e sorriu, mas eu olhei triste. Ele já tinha feito isso antes? Perguntei, pois essa história não saía da minha cabeça. Ele engoliu em seco e me olhou nos olhos. Tão forte assim, só quando minha mãe morreu. Desabafou Léo, e o meu mundo desabou. Ele levantou como se fosse fugir, como se pudesse fugir. Balancei a cabeça. Que tipo de pai é esse? Isso é um monstro. Agora eu entendo por que você se sente culpado. Comentei, e ele suspirou. Não quero mais pensar nisso. Não tem como. Balancei a cabeça, prestes a chorar. Tem sim, ele afirmou, e pensou por alguns segundos. Vamos assistir um filme. Leonardo ligou a televisão, apagou a luz, e por sorte ou azar o filme estava começando. Não é certo ficar tentando fugir do que te machuca, mas é de terror. Reclamando até o travesseiro para me deitar. Você não gosta? Perguntou se deitando na cama, passando por cima de mim para deitar do outro lado. Claro que não. Neguei, e ele me abraçou por trás. Eu te protejo, prometeu Léo em meu ouvido, e me causou arrepios por todo o corpo, me fazendo sorrir. Eu já tinha me apaixonado antes, já tinha ficado confusa entre Enzo e Mark, já tinha quase dado meu coração para Enzo, antes dele partir para ser rei, e já tinha dado meu coração para Mark, e ele já tinha quebrado meu coração quando terminou comigo e foi embora para outra cidade. Eu já tinha sentido esse sentimento, mas agora era diferente. Ou talvez eu desejasse de que fosse, para ter alguma certeza, em todo o caos, que Leonardo não iria me magoar. Eu não estava conseguindo me concentrar no filme e eu queria colocar minha decisão em ação. Apesar do medo, eu tinha uma certeza. Não queria me arrepender do que não vivi. Então, eu me virei e o beijei. Foi quase um impulso adolescente. Nossos lábios se encaixaram perfeitamente e foi o melhor beijo da minha vida. Foi doce e calmo. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartulhei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é um Zé Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!